Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo polêmico aqui para vocês. Eu sei que pode ser que muita gente aqui, de novo, vá me criticar, vai colocar ali um comentário falando que não tá certo e tudo mais, mas não tem problema. Esse é o objetivo mesmo, é provocar para que vocês consigam aí tirar suas próprias conclusões. Como o título já diz, esses pilares de compliance funcionam? De onde surgiu isso, essa história de pilar de compliance para cá, para lá, são 5, são 10, são 7, são 8, são 4. Existe essa metodologia que surgiu no mercado a partir de 2015 por conta da CGU, Controladoria Geral da União. Então, se você entrar lá no site da CGU, você vai ver uma parte inteira ali de integridade e ali contém diversos manuais para pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, privadas, públicas, terceiro setor. Então, existe ali diversos manuais que a CGU criou para explicar um pouco mais sobre o que é um programa de integridade para essas empresas, né, no geral, para todo mundo. Até para o pequeno empreendedor tem manuais ali. E aí qual que é a nuance aqui? Por que eu não gosto dessa história de pilares de compliance? Porque a gente tem um conceito um pouco deturpado do que é pilar. Pô, pilar subentende-se que esteja se falando de construção civil. Fazendo essa analogia, até gosto bastante dessa questão de analogia com construção civil, não existe nenhuma edificação só com pilares. Então, eu vou chegar mais lá na frente e vou explicar o porquê disso, mas eu queria antes fazer um parênteses aqui. Então, por que programa de integridade, né? Por que a CGU chamou disso? E aí já tem uma questão, que tem pessoas que falam que programa de integridade não é a mesma coisa que programas de compliance. Bom, será mesmo que não é? Bom, vou dar a minha opinião aqui, claro, humilde, de José Carlos, que trabalha com isso há 10 anos. Então, para mim, programa de integridade e compliance são a mesma coisa. A CGU só escolheu essa terminologia integridade porque ela é um órgão público e não pode se utilizar de termos estrangeiros, de uma língua estrangeira que não seja o português. Então, na tradução que eles acharam mais pertinente, eles quiseram usar programa de integridade. Poderia ser, por exemplo, programa de conformidade. Por que eu acho que não usaram conformidade? Porque conformidade, aí sim dá uma visão muito específica de só, então isso é um programa só de adequação a leis, a regras e tudo mais, e esse não é o propósito de compliance. Claro que isso é uma das partes, uma das frentes de atuação do negócio de compliance, mas não é única e exclusivamente isso. Então, integridade, algumas pessoas falam que é um programa menor dentro do programa de compliance, como se integridade fosse só o programa de combate à corrupção. Bom, eu não entendo dessa forma, para mim é só uma questão de terminologia mesmo, adotada pela CGU, mas para mim as duas coisas são semelhantes, são iguais. E aí vamos lá, quais são os 5 pilares que a CGU adota aí como sendo primordiais para um bom programa de integridade, ou compliance, como quer que você queira chamar aí. Então, o primeiro deles é o pilar do comprometimento e apoio da alta administração. Daí já começam os meus problemas com essa questão de pilares. Porque comprometimento e apoio da alta administração, para mim não é um pilar, por quê? Para mim isso é basilar. Então, na verdade, isso faz parte da fundação, da base do trabalho. Então, se eu não tenho um apoio da alta administração, na verdade eu nem vou começar a ter esse trabalho. Então, como que eu vou começar uma área, como que eu vou contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço, se eu não tenho apoio de ninguém, principalmente da alta administração? Você acha que alguém que está na base, embaixo ali da hierarquia, vai conseguir fazer essa coisa ir de baixo para cima? Então, é muito difícil isso acontecer. Então, por isso que para mim isso não é o pilar, na verdade isso para mim faz parte da fundação. O segundo pilar da CGU é a instância responsável pelo programa de integridade, que eles dizem que é indicar alguém responsável por esse trabalho. Então, vou deixar isso na mão de quem? Deixar isso na mão do RH? Do contador? Não, vamos deixar no cara, sei lá, vamos jogar isso para a auditoria interna, já tem uma auditoria interna, vamos jogar para lá. Então, assim, não é bem isso, né? Na verdade, quando você acumula essa função com outras funções, geralmente tem coisas que são muito conflitantes, então não dá para fazer isso. Claro que você vai então designar alguém, em tese, independente para tocar esse trabalho. Então, para mim também, de novo, isso é um pilar? Não, na verdade, isso faz parte da base também. Porque se não tenho isso, eu não tenho alguém responsável, como que o trabalho vai seguir? Vai ser simplesmente jogado lá, vamos jogar umas norminhas aí e tá tudo certo? Para mim, esses 2 primeiros pilares deveriam ser chamados de fundação. Vamos lá, o terceiro pilar segundo a CGU é análise e perfil de riscos. Aí sim já acho que isso é um pilar mesmo
super importante dentro de um programa de compliance, porque a análise de riscos, ela é o que vai te proporcionar fazer aquele trabalho que eu sempre digo, de consultoria, de ser o assessor ali do tomador de decisão, de fazer o papel de proporcionar que as pessoas tomem decisões mais assertivas e com menos riscos. Por quê? Porque eu conheço os riscos antes de tomar a decisão. Então, isso é super importante. Aí sim concordo, análise de perfil de risco, isso é muito importante, isso poderia ser um pilar da estrutura do programa de compliance. O quarto pilar, estruturação das regras e instrumentos. O que ela quer dizer com isso? Estruturação de regras e instrumentos. Aqui a CGU quer dizer o seguinte: você precisa ter isso formalizado. Não adianta você ter só na sua cabeça, na sua cachola, seja do administrador ou seja do próprio gestor de compliance, ele tem tudo aqui na cachola e não está nada formalizado. Então você precisa ter uma série de regramentos, de normas, de políticas, código de ética, que formalizem todo esse processo. E isso é super, hiper, mega importante. Na verdade, acho que está um passo antes da análise de riscos. Algumas pessoas preferem fazer a análise de risco antes, eu prefiro fazer depois, até porque algumas normas são tão basilares, são tão básicas, que elas se adequam a qualquer instituição, independentemente do risco. Um código de ética, por exemplo, você não precisa saber de análise de risco para você fazer um código de ética. Na verdade, você precisa entender o core business ali, o que a empresa faz, para que você faça uma coisa adequada à cultura da empresa, né? Código de ética tem muito a ver com cultura. Então, estruturação e regras de instrumentos, beleza, concordo que isso seja um pilar. E o quinto pilar, quinto e último, são estratégias de monitoramento contínuo. E aí, por que a CGU coloca isso? Porque, como vocês já bem sabem, e eu sempre reforço isso, compliance não é um trabalho pontual, não existe isso de você fazer uma única coisa, vamos lá, contrata alguém ou uma pessoa contratada da empresa ou um terceiro e faz lá o trabalho pontual e acabou, pronto, beleza, todo mundo se cumprimenta e vai embora e acabou, foi feito o trabalho. Não existe isso, então o trabalho ele é contínuo. Então, para ele ser contínuo, você precisa ter realmente estratégia de monitoramento para ver se as coisas estão evoluindo. E aí vem a minha argumentação. Se a analogia que a gente está fazendo é com construção civil, então a gente entende que qualquer edificação ela não é composta só por pilares. Na verdade, você tem ali a base, a fundação da edificação, você tem os pilares e aí depois você tem as vigas. E aí, claro, com tudo isso você consegue depois ter paredes, telhado e todo o resto. Então, eu acho aqui muito importante a metodologia ter essa analogia com a construção civil, mas entendendo que isso é um processo contínuo. Então, como que eu gosto de enxergar esse programa de compliance? Como uma pessoa mais humilde que esteja construindo a sua casa própria. Então, o que ela faz? Ela vai lá, trabalha um pouquinho, consegue um dinheirinho, constrói a fundação. Então, conseguiu a fundação. Vai lá, espera mais um pouco, consegue mais recursos, faz os pilares. Beleza, fez os pilares. Passado mais algum tempo, consegue mais algum recurso, constrói as vigas. E por aí vai, paredes, acabamento, porcelanato. E aí, beleza, esse é o processo. Então, eu gosto de fazer essa analogia com o programa de compliance, com uma construção, mas nesse sentido. Comece pequeno, comece pela fundação. Realmente, você precisa ter o apoio da alta administração? Precisa. Isso é condição precedente para que o negócio comece e vingue mesmo de fato. Mas isso faz parte da fundação, não faz parte do pilar. Então, por isso que eu não gosto dessa analogia com pilares. Uma casa, para mim, que só tem pilar, ela não para em pé, ou simplesmente não é uma casa. Então, são só, umas estacas para cima ali que não funcionam. Então, quando você se você é um empresário, ou se você é uma pessoa que quer trabalhar com isso, tenha isso em mente. Bom, eu tenho que começar, e tenha isso em mente. Sempre comece. Por quê? O cara que quer construir a casa lá, que é a pessoa mais humilde, se ele não fizer a fundação, ele nunca vai fazer o telhado. Então pense que é um projeto de longo prazo e que ele vai ser contínuo e que nunca vai acabar. Então você faz a fundação, beleza, passado mais algum tempo você vai tornando o processo mais complexo, vai construir os pilares, depois as vigas, o telhado, até chegar no acabamento e acabar com toda a casa. É claro que vai acabar? Não, a casa sempre vai dar manutenção.
A mesma coisa, o monitoramento contínuo é exatamente isso. Você vai ter que estar sempre dando manutenções. E aí entra aquele processo, né, de PDCA. Então você sempre está analisando, verificando se funciona, melhorando e retomando o processo. Então você está continuamente fazendo melhorias contínuas ao longo do processo, para que esse processo se perdure e ele cresça ao longo do tempo. Ó, dica de ouro, simplesmente comece, invista, enxergue isso como um investimento. Se você tem a cabeça de que isso é uma despesa, que isso é um gasto desnecessário, é burocracia, é mais empecilho para o negócio, poxa, então nem comece. Se você quer começar, entenda isso como, de fato, um investimento. Porque quando você tem a cabeça de que isso é um investimento, você vai entender que isso vai ser mais parceria para o teu negócio, você vai fazer negócios mais sustentáveis, você vai ser mais perene ao longo do tempo e você vai ter mais faturamento e as coisas vão crescer. Então, enxergue. A palavra-chave é investimento. Se você enxerga compliance como um investimento, as coisas funcionam. As coisas vão funcionar dessa seguinte forma. Você vai começar lá na construção da fundação da tua casa, você vai construir os pilares, você vai construir as vigas, você vai construir o telhado, as paredes e por aí vai. Então, se você enxerga como investimento, comece o projeto da tua casinha, mas simplesmente comece, não deixe para depois. Não tem como a gente começar uma casa pelo telhado e nem tem como fazer uma casa do nada, tipo, puff, aparecer ali de forma instantânea como um passo de mágica. Então, para se construir essa casa, você vai precisar passar pelas fases anteriores, que são fundação, pilares e vigas. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aqui teu comentário. Se não gostou também, deixa o comentário também. E me fale aí o que eu posso melhorar, quais vídeos você quer saber, quais coisas mais você pretende entender mais sobre compliance, que eu vou sempre estar fazendo vídeos e sempre postando coisas novas, beleza? E outra, nunca se esqueça, clica aqui, ó, se inscreva nesse canal e ative esse sininho que tem do lado do botãozinho vermelho, que é para você ser sempre notificado dos vídeos novos, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.